Segundo Samuel, capítulo 16, Davi é enganado por Ziba e amaldiçoado por Simei. E quando Davi havia passado um pouco do cume do monte, eis que Ziba, o servo de Mefibosete, o encontrou com uma junta de jumentos selados e sobre eles 200 bolos de pão e 100 cachos de uvas passas e 100 frutos de verão e uma garrafa de vinho. E o rei disse a Ziba: "O que queres tu dizer com essas coisas?" E Ziba disse: "Os jumentos são para a montaria da casa do rei, e o pão e os frutos de verão para os moços comerem, e o vinho para que os que estão exaustos no deserto possam beber." E o rei disse: "E onde está o filho do teu senhor?" E Ziba disse ao rei: "Eis que permanece em Jerusalém, porque disse: Hoje a casa de Israel me restituirá o reino do meu pai." Então o rei disse a Ziba: "Eis que teu é tudo o que pertence a Mefibosete." E Ziba disse: "Humildemente te suplico que eu possa achar graça à tua vista, meu senhor, ó rei." E quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que de lá saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, o filho de Gera. Ele saiu e amaldiçoava ainda enquanto vinha. E ele atirou pedras em Davi e em todos os servos do rei Davi. E todo o povo e todos os homens valentes estavam à sua direita e à sua esquerda. E assim dizia Simei enquanto o amaldiçoava: "Vem para fora! Vem para fora, tu, homem sanguinário, e tu, homem de Belial. O Senhor retornou sobre ti todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar estás reinando, e o Senhor entregou o reino na mão de Absalão, teu filho. E eis que tu foste pego na tua maldade, porque tu és um homem sanguinário." Então disse Abissai, o filho de Zeruia, ao rei: "Por que deveria este cão morto amaldiçoar o meu senhor, o rei? Permita que eu me aproxime dele, rogo-te, e corte-lhe a cabeça." E o rei disse: "O que tenho convosco, filhos de Zeruia? Portanto, que ele amaldiçoe, porque o Senhor tem lhe dito: amaldiçoa Davi. Quem então dirá: por que fizeste isso?" E Davi disse a Abissai e a todos os seus servos: "Eis que o meu filho, o qual saiu das minhas entranhas, busca a minha vida. Quanto mais agora poderá este benjamita fazê-lo? Deixem-no a sós e deixem-no amaldiçoar, porque o Senhor lhe ordenou. Pode ser que o Senhor olhe para a minha aflição e que o Senhor me retribua o bem pela sua maldição neste dia." E enquanto Davi e os seus homens seguiam pelo caminho, Simei seguia pela encosta contra ele e o amaldiçoava enquanto seguia, e jogava pedras nele e lançava pó. E o rei e todo o povo que estava com ele ficou exausto, e ali se refrescaram. E Absalão e todo o povo, os homens de Israel, vieram até Jerusalém, e com ele Aitofel. E sucedeu que, quando Husai, o arquita, amigo de Davi, chegou a Absalão, Husai disse a Absalão: "Deus salve o rei! Deus salve o rei!" E Absalão disse a Husai: "Esta é a tua bondade para com teu amigo? Por que não foste com teu amigo?" E Husai disse a Absalão: "Não, mas a quem o Senhor e o seu povo e todos os homens de Israel escolherem, dele serei eu, e com ele permanecerei. E mais uma vez, a quem devo eu servir? Não deveria eu servir na presença do seu filho? Como servi na presença do teu pai, da mesma forma estarei na tua presença?" Então disse Absalão a Aitofel: "Dá conselho entre vós sobre o que faremos." E Aitofel disse a Absalão: "Entra às concubinas do teu pai, as quais ele deixou para cuidar da casa, e todo Israel ouvirá que tu és odioso ao teu pai. Então as mãos de todos os que estão contigo serão fortes." Assim eles armaram uma tenda para Absalão no topo da casa,
E Absalão entrou às concubinas do seu pai à vista de todo Israel. E o conselho de Aitofel, o qual ele aconselhava naqueles dias, era como se um homem tivesse consultado um oráculo de Deus. Assim, era todo o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Segundo Samuel, capítulo 17, Husai atrapalha o conselho de Aitofel. Além disso, Aitofel disse a Absalão: deixa com que eu escolha agora 12.000 homens, e eu me levantarei e perseguirei Davi esta noite. E eu lhe sobrevirei enquanto ele está exausto e com a mão fragilizada, e falo-ei temeroso, e todo o povo que está com ele fugirá, e eu ferirei somente o rei. E eu trarei de volta a ti todo o povo, o homem ao qual tu buscas é como se todos retornassem, assim todo o povo estará em paz. E o dizer muito agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Então disse Absalão: chame agora também Husai, o arquita, e ouçamos do mesmo modo que ele diz. E quando Husai chegou a Absalão, Absalão lhe falou, dizendo: Aitofel falou desta maneira: devemos proceder conforme o seu dizer? Caso não, fala tu. E Husai disse a Absalão: o conselho que Aitofel deu não é bom nesta hora. Porque Husai disse: tu conheces o teu pai e os seus homens, que são homens valentes e estão amargurados nas suas mentes, como uma ursa cujos filhotes lhe foram roubados no campo. E o teu pai é um homem de guerra e não se alojará com o povo. Eis que agora ele está escondido em alguma cova ou em algum outro lugar. E será que quando alguns forem derrubados inicialmente, quem quer que ouvir isto dirá: há um massacre entre o povo que segue Absalão. E também aquele que for valente, cujo coração for como o coração de um leão, derreter-se-á por completo, porque todo Israel sabe que o teu pai é um homem valente, e aqueles que estão com ele são homens valentes. Portanto, eu aconselho que todo Israel se reúna a ti, desde Dan até Berseba, como a areia que está junto ao mar em multidão, e que tu saias pessoalmente em batalha. Assim viremos sobre ele em algum lugar onde ele será achado, e nos lançaremos sobre ele como o orvalho cai sobre o solo, e dele e de todos os homens que estão com ele não restará nada mais do que um. Além disso, se ele for retido em uma cidade, então todo o Israel trará cordas àquela cidade, e nós a arrastaremos para o rio, até que nela não haja mais nenhuma pedrinha. E Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Husai, o arquita, é melhor do que o conselho de Aitofel. Porque o Senhor ordenou a derrota do bom conselho de Aitofel, com o intento de que o Senhor pudesse trazer o mal sobre Absalão. Então disse Husai a Zadok e a Abiatar, os sacerdotes: assim e assim Aitofel aconselhou Absalão e os anciãos de Israel, e assim tenho eu aconselhado. Agora, portanto, enviai rapidamente e contai a Davi, dizendo: não te alojes nesta noite nas planícies do deserto, mas atravessa depressa para que o rei não seja engolido e todo o povo que está com ele. Ora, Jonatas e Aimaas permaneceram em El-Rogel, porque eles não poderiam ser vistos entrando na cidade, e uma criada foi e lhes contou, e eles foram e contaram ao rei Davi. Todavia, um moço os viu e contou a Absalão, mas os dois se foram rapidamente e chegaram à casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, no qual eles desceram. E a mulher tomou e espalhou uma cobertura sobre a boca do poço, e espalhou sobre ela cereal do chão, e a coisa não era percebida. E quando os servos de Absalão chegaram à mulher na casa, eles disseram: onde está Aimaas e Jonatas?
E a mulher disse a eles: eles passaram por cima do regato de água, e quando procuraram e não conseguiram encontrá-los, eles retornaram a Jerusalém. E sucedeu que depois que eles partiram, eles saíram do poço e foram e falaram ao rei Davi e disseram a Davi: levanta-te e passa depressa sobre a água, porquanto assim Aitofel aconselhou contra ti. Então Davi se levantou e todo o povo que estava com ele, e eles atravessaram o Jordão. Pela luz da manhã, não faltava ali nenhum deles que não houvesse atravessado o Jordão. E quando Aitofel viu que o seu conselho não fora seguido, ele selou o seu jumento e se levantou e o levou para sua casa, para a sua cidade, e pôs a sua casa em ordem, e se enforcou e morreu, e foi enterrado no sepulcro do seu pai. Então Davi veio até Maanaim, e Absalão atravessou o Jordão, ele e todos os homens de Israel com ele. E Absalão fez de Amasa capitão do exército em lugar de Joabe. Esse Amasa era filho de um homem cujo nome era Itra, um israelita que entrou a Abigail, a filha de Naás, filha de Zeruia, mãe de Joabe. Assim, Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. E sucedeu que, quando Davi havia chegado a Maanaim, Sobe, o filho de Naás de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, o filho de Amiel de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, trouxeram camas e bacias e vasos de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e cereal tostado, e feijões, e lentilhas, e legumes tostados, e mel, e manteiga, e ovelhas, e queijo de vacas para Davi, e para o povo que estava com ele comer, porquanto disseram: o povo está faminto, exausto e sedento no deserto. Segundo Samuel, capítulo 18, a morte de Absalão. E Davi numerou o povo que estava com ele e colocou capitães de milhares e capitães de centúrias sobre eles. E Davi enviou uma terça parte do povo sob a mão de Joabe e uma terça parte sob a mão de Abissai, o filho de Zeruia, o irmão de Joabe, e uma terça parte sob a mão de Itai, o geteu. E o rei disse ao povo: certamente eu mesmo sairei também contigo. O povo, porém, respondeu: tu não sairás, porquanto se fugirmos para longe, eles não se importarão conosco, nem se a metade de nós morrer, eles se importarão conosco. Mas agora tu vales 10.000 de nós, portanto agora é melhor que da cidade tu possas nos oferecer socorro. E o rei disse a eles: o que vos parecer melhor, farei. E o rei se pôs de pé junto ao portão da cidade, e todo o povo saiu às centenas e aos milhares. E o rei ordenou a Joabe e a Abissai e a Itai, dizendo: tratai gentilmente os moços, por minha causa, igualmente com Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu a todos os capitães ordens acerca de Absalão. Assim o povo saiu para o campo contra Israel, e a batalha foi no bosque de Efraim, onde o povo de Israel foi morto diante dos servos de Davi, e ali houve um grande massacre naquele dia de 20.000 homens, porque a batalha foi dali espalhada sobre a face de todo o país, e o bosque devorou mais pessoas naquele dia do que devorou a espada. E Absalão encontrou os servos de Davi, e Absalão montou em uma mula, e a mula seguiu por baixo dos ramos espessos de um grande carvalho, e a sua cabeça ficou presa no carvalho, e ele ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula que estava debaixo dele se foi. E um certo homem viu isto e contou a Joabe, e disse: eis que vi Absalão pendurado em um carvalho. E Joabe disse ao homem que lhe contou: e eis que tu o viste, por que não feriste ali, trazendo-lhe abaixo?
e eu te teria dado 10 shequels de prata e um cinto. E o homem disse a Joabe: mesmo que eu recebesse 1000 shequels de prata em minha mão, nem assim estenderia a minha mão contra o filho do rei, porque ouvimos quando o rei ordenou a ti e a Abissai e Itai, dizendo: acautelai-vos para que ninguém toque no jovem Absalão. Do contrário, eu teria operado falsidade contra minha própria vida, porque não há questão oculta do rei, e tu mesmo terias te lançado contra mim. Então disse Joabe: não posso esperar mais aqui contigo. E ele tomou 3 dardos em sua mão e atravessou com eles o coração de Absalão, enquanto ele estava ainda vivo no meio do carvalho. E 10 moços que carregavam a armadura de Joabe se posicionaram em volta e feriram Absalão e o mataram. E Joabe soprou a trombeta e o povo retornou da perseguição a Israel, porque Joabe conteve o povo. E tomaram Absalão e o lançaram em uma grande cova no bosque, e puseram uma pilha muito grande de pedras sobre ele. E todo Israel fugiu, cada qual para sua tenda. Ora, em vida Absalão havia tomado e erguido para si uma coluna, a qual está no vale do rei, porquanto ele dizia: não tenho filho para guardar a lembrança do meu nome. E ele chamou a coluna segundo o seu próprio nome, e ela se chama até este dia Lugar de Absalão. Então disse a Ahimaás, o filho de Zadok: deixa-me agora correr e levar as novas ao rei, como o Senhor o vingou dos seus inimigos. E Joabe disse a ele: tu não levarás novas neste dia, mas levarás as novas no outro dia. Mas neste dia não levarás nova alguma, porque o filho do rei está morto. Então disse Joabe a Cusi: vai e conta ao rei o que viste. E Cusi se curvou diante de Joabe e correu. Então disse Ahimaás, filho de Zadok, uma vez mais a Joabe: porém rogo-te, seja como for, deixa-me também correr após o cuxita. E Joabe disse: por que correrás tu, filho meu, sabendo que não tens pronta nova alguma? Porém, seja como for, disse ele, deixa-me correr. E ele lhe disse: corre. Então Ahimaás correu pelo caminho da planície e ultrapassou Cusi. E Davi estava sentado sobre os 2 portões, e o guarda subiu até a parte superior, acima do portão, que ia até a parede, e ergueu seus olhos e olhou, e eis que um homem corria solitário. E o guarda gritou e disse ao rei, e o rei disse: se ele estiver sozinho, há novas na sua boca. E ele chegou depressa e se aproximou. E o guarda viu outro homem correndo, e o guarda chamou o porteiro e disse: eis outro homem correndo sozinho. E o rei disse: ele também traz novas. E o guarda disse: parece-me que o correr do primeiro é como o correr de Ahimaás, o filho de Zadok. E o rei disse: ele é um homem bom, e vem com boas novas. E Ahimaás chamou e disse ao rei: tudo está bem. E ele caiu em terra sobre a sua face diante do rei e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, o qual entregou os homens que levantaram a sua mão contra o meu senhor, o rei. E o rei disse: está seguro o jovem Absalão? E Ahimaás respondeu: quando Joabe enviou o servo do rei e a mim, o teu servo, vi um grande tumulto, mas não sabia o que era. E o rei disse a ele: vira-te para o lado e põe-te de pé ali. E ele virou-se para o lado e ficou parado. E eis que Cusi veio e disse Cusi: novas, meu senhor, o rei, pois o Senhor te vingou neste dia de todos os homens que se levantaram contra ti. E o rei disse a Cusi: está seguro o jovem Absalão? E Cusi respondeu: os inimigos do meu senhor, o rei, e todos os que se levantam contra ti para te machucar, sejam como aquele jovem está. E o rei ficou muito comovido, e subiu à câmara acima do portão, e chorou.
E enquanto subia, assim ele disse: Ó meu filho Absalão, meu filho Absalão, quisesse Deus eu teria morrido por ti, ó Absalão, meu filho, meu filho.